Este é o Azul. A Justiça Climática deu um enorme passo neste 9 de abril, com a decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos no caso da Associação Klima Seniorinen. A ação climática insuficiente dos países pode sim ser considerada uma violação de direitos humanos, pelo menos nos países do Conselho da Europa. Este é o podcast do Azul, a secção do público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou a Aline Flor e hoje converso com Maria Antónia Tigre. É diretora para a litigância climática do Sabin Center da Universidade de Colômbia, dedicada ao direito das alterações climáticas. E é coordenadora da enorme base de dados, onde estão arquivados documentos de mais de 1000 casos relacionados com as alterações climáticas por todo o mundo. Nesta entrevista ao Azul, Maria Antónia Tigre vai nos ajudar a perceber o impacto da decisão do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos em futuros processos climáticos na Europa, mas também no mundo. Professora, para começar, que inovações trouxeram estas decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos? Sim, acho que para começar é importante ter em mente que é a primeira vez que temos uma corte regional, internacional, que está tendo um caso contencioso relacionado a mudanças climáticas, né? Então, já isso por si só já é de grande relevância, né? E eles fizeram questão de que o procedimento fosse mais rápido e realmente deram relevância para esses casos, para que, enfim, dando uma resposta rápida o suficiente para a crise em que a gente se encontra hoje em dia, né? E o caso do Klima Seniorinen, que foi realmente o único caso que foi assim, bem sucedido, se formos ver por esse aspecto das aplicações terem sido bem sucedidas, a decisão foi super importante por alguns motivos. Eu acho que, em primeiro lugar, por reconhecer que, de fato, as mudanças climáticas hoje em dia infringem direitos humanos dentro da Convenção Europeia de Direitos Humanos, e que várias cortes nacionais já tinham reconhecido, mas agora foi um reconhecimento expresso pela Corte Europeia, e que isso implica que existem obrigações dos estados de mitigação dos gases de efeito estufa. Então, isso acho que, para começar, é super importante. Uhum. E no caso da Associação Klima Seniorinen, é a Suíça que tem que obedecer ao Tribunal, mas a Comissão Europeia, por exemplo, já veio dizer que vai analisar a decisão com cuidado. Quais podem ser os desdobramentos, digamos assim, desta decisão? Em relação à Suíça, o que a corte mencionou foi que a Suíça, no caso, não tinha adotado medidas suficientes dentro do seu sistema regulatório nacional para fazer essa mitigação de gases de efeito estufa. Isso inclui ter um budget de carbono, de ter uma análise de quanto que se gasta, quanto se pode gastar. Então, essa análise estava faltando. E, além disso, a Suíça também não tinha implementado medidas que o país tinha se comprometido a adotar. Então, tinha estabelecido um objetivo de redução e esse objetivo não tinha sido cumprido. Então, é uma falha dupla, assim, em relação à própria adoção de certas medidas de ambição que a Suíça tinha e a implementação dessas medidas também. O que é interessante também na decisão é que a corte não falou que a Suíça tem que reduzir a X% ou tem que adotar tais medidas para que se cumpre com essa falta que tá ocorrendo atualmente, né? Então, ele deixou à discrição do Estado a decidir como implementar isso e como remediar essa situação, e que, obviamente, isso vai ser feito com uma supervisão, né, do Comitê dos Ministros, mas eles têm essa possibilidade de decidir como remediar essa situação da melhor maneira que o país decide fazer. Em relação aos outros estados, a decisão em si também menciona especificamente o que isso significa, essa interpretação significa em termos mais objetivos, em termos mais abrangentes, na verdade, para outros estados, né? Então, eles falam que infringir o artigo 8, né, que é de proteção de vida, bem-estar, qualidade de vida e privacidade, que é importante adotar e aplicar medidas regulatórias, né, ou leis, enfim, normas para fazer essa mitigação, e que essa interpretação da Convenção Europeia está sendo feita também junto com
o Framework Convention de Climate Change e o Acordo de Paris, e também com a ciência e com os relatórios do IPCC e o que tem sido publicado de mais novo, né, em termos do desenvolvimento da ciência relacionada a mudanças climáticas. Então, isso também é super importante, assim, já esse reconhecimento que existe um link entre essas diferentes normas, né, e na interpretação de como está sendo feita a convenção. E aí isso implica que tem que adotar medidas para reduzir as concentrações de gases de efeito estufa e diminuir o aumento da temperatura global. Uhum. Fica então feito o trabalho de casa, não é? De estudar como a ciência climática pode ser integrada na aplicação do direito. Isso também pode ser útil para guiar os juízes que vão analisar os casos em cada um dos países, incluindo Portugal? Sim, com certeza. E acho que um outro aspecto importante é que eles usaram o aumento de temperatura de 1,5 como base, não foi de 2 graus. Então, isso também eu achei relevante, que o Acordo de Paris eles falam well below 2 degrees, né? Então, assim, com o objetivo de chegar a 1,5, mas não falam necessariamente que seria 1,5. Então, a maioria das cortes ao redor do mundo usam exatamente o critério do Acordo de Paris, e a Corte Europeia foi mais além e realmente estabeleceu o 1,5 como objetivo, né, dentro da conta. Uhum. Outra convenção mencionada na decisão das Avós do Clima foi a Convenção de Aarhus, que foi assinada em 98 na Dinamarca, né, que tem a ver com a participação dos cidadãos e o acesso à justiça em questões ambientais. Que impacto essa referência tão firme pode ter para os casos de litigância a nível nacional? Sim, eu acho que tem uma influência também. Acho que é importante sempre pensar, assim, no direito ao meio ambiente como um todo. Obviamente, a Convenção Europeia não tem o direito ao meio ambiente estabelecido, mas está se fazendo uma interpretação que já é consistente com a jurisprudência da Corte também, de se entender esse direito ao meio ambiente dentro disso, né? E aí agora, obviamente, com esse aspecto das mudanças climáticas. Então tem uma parte substantiva disso, que é realmente o direito ao meio ambiente, o direito a um clima, enfim, estável e tal, e tem a parte procedimental, que é participação, acesso à justiça, todos esses aspectos. E isso é super importante, porque não adianta a gente ter um direito e não ter formas de se reivindicar esse direito, de participar em decisões públicas, em realmente ter acesso a cortes e, enfim, poder reivindicar direitos e etc. Então, o reconhecimento também disso é extremamente importante. E aí, outra dessa questão procedimental que teve nessa decisão é que se permitiu agora que ONGs possam também entrar com casos relacionados a mudanças climáticas. E isso foi realmente uma interpretação que foi mais abrangente nesse caso, precisamente por causa da emergência climática em que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então, isso também foi importante. Obviamente, em diversos países isso já é possível, mas na Corte Europeia ainda não tinha sido. Uhum. O tribunal acabou por não aceitar o caso dos 6 jovens portugueses contra 32 Estados, não é? Porque o processo não preencheu os requisitos necessários, mas que portas ficam abertas com esta decisão? Eu acho que ainda, primeiramente, acho que a decisão do clima senhorino já é importante para qualquer outro caso climático que, enfim, esteja em juízo ou que venha a ser ajuizado na Europa como um todo, enfim, por causa dessa interpretação dos direitos humanos que estão sendo já infringidos e tal. Então, isso já é realmente uma forma desses casos serem muito mais fortes, porque já se tem um precedente, né, na Corte Europeia relacionado a isso, a essa interpretação do artigo 8 em relação a mudanças climáticas. Então, isso já realmente é um avanço muito grande. O caso de Duarte Agostinho, na verdade, foram duas questões que fizeram o caso não ser admissível, né? Então, primeiro é a questão da responsabilidade extraterritorial, porque o caso não foi só contra Portugal, foi contra os 33 estados europeus. Então, o que a corte falou, e acho que foi interessante que, na verdade, eles tiveram um trabalho de explicar muito bem por que isso estava sendo rejeitado, por que esse argumento estava sendo rejeitado, e realmente reconheceram alguns aspectos importantes, assim, que os estados têm controle sobre as suas emissões dentro dos seus territórios e que eles já se comprometeram a essas normas internacionais e adotaram normas nacionais relacionadas à importância da mitigação dentro do Acordo de Paris.
enfim, isso seria um ponto. O outro ponto é que essa relação causal entre as emissões dentro de cada estado e o impacto que isso tem em outros países, que existe essa relação, apesar de ser uma relação extremamente complexa, mas que essa relação existe. Então, acho que isso também é um reconhecimento importante, né? E aí, o terceiro ponto é que mudanças climáticas realmente é um problema existencial da natureza para todo mundo e que isso faz essa relação de causa e efeito também ser diferente. Então, eu achei bacana que a corte realmente teve o trabalho de fazer essa explicação, assim, dentro dessa rejeição do argumento. Então, obviamente, apesar disso, o que a corte disse é que geraria muita incerteza para os estados se essa responsabilidade extraterritorial fosse mais abrangente e que seria uma expansão ilimitada e que basicamente abriria a Corte Europeia para o mundo inteiro. Então, seria uma quantidade de casos que seria impossível da Corte poder, enfim, lidar com eles. Assim. Então, assim, a Corte acabou considerando inadmissível em relação aos outros 32 estados por essa razão, né? Em relação a Portugal especificamente, obviamente tem essa responsabilidade, essa jurisdição territorial em relação a Portugal, mas como eles não foram primeiro para a Corte Nacional, então o caso não foi considerado inadmissível por esse aspecto. Então também tinham outros argumentos ali que fizeram de por que poderia ter uma exceção a essa regra, mas eu acho que um pouco do princípio foi o mesmo, de que se existisse uma exceção nesse caso, também abriria a corte para milhares de outros casos e não é uma corte de primeira instância, né? Então, que não é uma corte que é adaptada para poder olhar fatos do caso, etc. Então, realmente é para ter essa subsidiariedade em relação às cortes nacionais. Uhum. Esta decisão do Tribunal Europeu de Direitos Humanos abre caminho, digamos assim, para os 3 pareceres consultivos que também devem ser emitidos nos próximos meses por outros tribunais internacionais. Gostava de falasse um pouco sobre o que são esses pareceres e deixo também a questão: será que é este o ano em que vamos finalmente poder dizer que o direito a um clima estável é um direito justiciável? Ou seja, que podemos reivindicar nos tribunais? Então, é uma excelente pergunta. Em relação a um pouco do background desses três pedidos, né? Realmente é um momento extremamente importante dentro da litigância global por causa desses casos na Corte Europeia e esses 3 pedidos de opiniões consultivas. Então, o que aconteceu foram que realmente foram pedidos em sucessão para 3 diferentes cortes regionais e internacionais, né? Então, enfim, em geral, na verdade, os 3 casos são muito parecidos e a pergunta em si, se for olhar realmente o principal da pergunta é bem parecida, que é basicamente se estados têm responsabilidade e qual é essa responsabilidade de mitigação e adaptação a mudanças climáticas. Obviamente, cada um tem sua nuance, né? Então, o Tribunal Marítimo, o que eles perguntam especificamente é se emissões de gases de efeito estufa é considerado poluição dentro da Convenção Marítima. Então, isso vai ser um aspecto central dessa decisão. E se de fato quais são as obrigações dos estados para mitigar e adaptar em relação a isso. E tem sempre esse aspecto de loss and damage que não está explícito dentro das perguntas e se esses tribunais vão de fato olhar para isso, mas fica essa pergunta também no ar. E essa corte, o Tribunal Internacional Marítimo está sendo muito mais rápido, foi o primeiro pedido, enfim, já passou por todos os procedimentos e uma decisão é esperada em maio, então a gente realmente está muito perto de chegar nisso. Depois veio o pedido para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é muito mais abrangente, são 20 perguntas, então, por questões procedimentais, é muito mais fácil fazer perguntas que são mais detalhadas, então eles falam especificamente de loss and damage, foi um pedido feito pelo Chile e pela Colômbia, falam de populações que são mais vulneráveis a mudanças climáticas, como mulheres e crianças e tal. Então, realmente é um pedido muito mais abrangente, tanto que também eles tiveram agora há cerca de um mês e pouco atrás, os amicus briefs que foram submetidos, né? Então foram mais de 200 submissions. E é uma corte considerada muito mais progressiva.
Então, em 2017, teve um outro pedido de opinião consultiva que era relacionado a direitos humanos e meio ambiente, em que a Corte reconheceu o direito ao meio ambiente, que não estava expresso na convenção. Então, isso já é um precedente super importante, então que traz esse momento hoje em dia em que é muito mais possível que se tenha um reconhecimento do direito ao clima, enfim, e com específicas obrigações dos estados mais delineadas nesse caso. E por fim, se tem o pedido que foi feito à Corte Internacional de Justiça, que veio de um grupo de alunos de Vanuatu, e eu acho sempre bacana falar um pouco da história, porque eu acho a história incrível, que realmente numa sala de aula, dentro de um exercício, resolveram, vendo todo o impacto que eles sentem no seu dia a dia por mudanças climáticas, resolveram realmente começar essa campanha política, enfim, e chegar à Assembleia Geral da ONU para fazer esse pedido, enfim, e a Assembleia Geral da ONU fez esse pedido à Corte Internacional de Justiça. Como é um processo muito mais político, a pergunta é muito mais específica e muito mais conservadora, porque realmente precisava de um consenso dos estados para que essa pergunta eventualmente chegasse lá. É importante dizer que não é uma corte de direitos humanos, então, corte internacional, mas que também vai estar analisando o Acordo de Paris, enfim, as normas de mudanças climáticas internacionais dentro da jurisprudência da Corte, enfim, e o direito internacional como um todo. E é o que se espera que seja realmente a última a dar uma opinião. Então, enfim, falando todo esse background, eu acho que essas decisões são super importantes e, enfim, acho que em litigância climática como um todo, se tem visto uma fertilização muito grande entre diferentes cortes e tribunais ao redor do mundo. Então, mesmo que, enfim, não seja um precedente, as cortes estão olhando o que as outras estão fazendo, assim, e tentando, na medida do possível, uma interpretação um pouco mais coerente, assim. É óbvio que existem muitas exceções e, enfim, cada país tem suas normas procedimentais e tal, mas existe uma certa tendência a ter um pouco de consistência. Então, eu tenho certeza que enfim, essas três cortes vão estar olhando para o que está acontecendo na Corte Europeia também. Uhum. A Maria Antônia Tigre é diretora para a litigância climática do Sabin Center da Universidade de Colômbia. Poderia falar um pouco sobre o vosso trabalho no centro, o seu trabalho em particular, e já agora, como é que tem visto a evolução da litigância climática, em particular com os avanços dos últimos anos? Então, hoje em dia eu sou diretora de litigância climática global dentro do Sabin Center. O Sabin Center já tem, acho que há 10 anos, uma base de dados de litigância climática que começou nos Estados Unidos e depois foi expandindo para o mundo como um todo, né? E eu fui a primeira pessoa que eles contrataram para especificamente cuidar dessa base de dados e para escrever, enfim, analisar o que está acontecendo ao redor do mundo dentro desse assunto, porque realmente é um tópico que está crescendo muito e tem sido realmente um boom assim, de casos e de decisões que precisava de uma pessoa especificamente olhando para o que estava acontecendo, né? Isso significa que eu basicamente cuido da base de dados, então, enfim, vejo o que está acontecendo. E a gente hoje em dia, desde que eu entrei, na verdade, a gente instituiu uma rede de voluntários ao redor do mundo que realmente nos informam, porque se tornou impossível uma pessoa só conseguir acompanhar tudo o que estava acontecendo ao redor do mundo, né? Enfim, também por questões logísticas de língua e, enfim, acesso a documentos, etc. Então, hoje em dia, a gente tem mais de 150 voluntários que nos informam o que está acontecendo. Então, eu trabalho com eles e faço essa revisão e esse trabalho para manter a base de dados atualizada, que é um recurso super importante não só para acadêmicos, mas para quem está trazendo esses casos e acompanhando, enfim, o que está acontecendo. E aí tem toda a parte da análise, né? Que enfim, são artigos que eu escrevo, a gente publica a cada 2, 3 anos um relatório com o Programa de Meio Ambiente da ONU, que realmente faz uma análise muito abrangente de como está o status de litigância global no mundo. Então, já é o terceiro, a gente publicou no ano passado, e a gente já está começando a trabalhar no próximo. E, enfim, fazendo outras parcerias também. E eu tenho um interesse muito grande, uma missão, talvez, de realmente fazer com que os casos do Sul Global
sejam mais discutidos, porque acho que quando se tem um caso como esse, ou enfim, mesmo a nível doméstico, que se fale sobre, enfim, na Europa, nos Estados Unidos, sobre litigância global, é sempre sobre litigância climática, é muito discutido e é muito visualizado, mas o mesmo não acontece com os casos do Sul Global. Então, grande parte do meu trabalho é de não só falar sobre esses casos, mas dar oportunidade para que pessoas do Sul Global, acadêmicos e advogados, possam realmente também publicar e ter suas vozes ouvidas em relação a esses casos, né? E em relação à minha trajetória, enfim, eu estudei Direito no Brasil, fiz um ano em Portugal, até tive essa oportunidade também de estudar um pouco em Portugal, que abriu muito a minha cabeça. E eu sempre fui muito interessada em Direito ao Meio Ambiente, então sempre foi a área que eu foquei. Então, eu trabalhei em escritório depois que eu me formei e realmente era uma experiência que foi super importante, eu acho, para poder exatamente entender na prática como funciona, né? O direito ambiental, enfim, quais são os problemas e os desafios, e entender como as empresas também pensam. E aí eu vim para os Estados Unidos para fazer o meu mestrado. Enfim, a ideia não era, a princípio, ficar para sempre, mas eu já estou aqui há 10 anos, então fiz o meu mestrado, depois fiz o doutorado e comecei a escrever muito, enfim, na verdade a minha pesquisa inicial era sobre a Amazônia, então como os países da região amazônica podem cooperar para fazer uma proteção florestal maior. Obviamente isso tem uma relação gigante com mudanças climáticas, porque a Amazônia é tão importante exatamente para absorver parte dos gases de efeito estufa ao redor do mundo, né? E o desmatamento tem um efeito enorme sobre isso. Hum, Professora, podia aprofundar um pouco mais essa questão? Porque há pouco falava sobre como a litigância no Sul Global tem pouca visibilidade, não é? Apesar de serem países que têm desafios brutais no que toca ao impacto das alterações climáticas. Quais foram essas conclusões que foi encontrando sobre as possibilidades de litigância climática ou ambiental num território como a Amazónia? Sim. Hoje em dia tem vários casos relacionados à Amazônia, assim, enfim, nos países amazônicos como um todo, mas são poucos que realmente questionam a política ou a falta de política ou de implementação de proteção da Amazônia, né? Então, teve um caso na Colômbia, que é uma decisão já tem alguns anos, talvez uns 7 anos, que foi super importante e foi realmente uma das primeiras grandes decisões em litigância climática, que declarou que a Amazônia colombiana era considerada que tinha direitos também, então teve esse aspecto dos direitos da natureza, e especificamente viu enfim, a corte decidiu que tinha que ter essa proteção e que, obviamente, o governo colombiano não estava implementando medidas que ele mesmo, o próprio governo, já tinha estabelecido, né? Então, que realmente é um ponto muito importante no Sul Global, assim, na América Latina especificamente, é que as normas normalmente são muito ambiciosas, mas a implementação não existe. É um problema no Brasil também, óbvio que o Brasil teve todo um aspecto de uma mudança de governo que complicou muito a implementação e voltou atrás em diversas normas, então acho que é um pouco diferente, é um pouco que a Argentina agora está passando também dentro da América Latina, mas em geral tem esse grande problema de implementação nos países da América Latina e do Sul Global em geral, assim. Mas no Brasil hoje em dia tem diversos casos relacionados à Amazônia, e eu até estou escrevendo agora um artigo sobre esse assunto. E alguns casos são mais específicos, relacionados a projetos específicos, ou o Brasil tem um dos primeiros, até onde eu sei, realmente são os primeiros casos de danos climáticos, que realmente não existe até onde a gente sabe em nenhum outro país, e são todos relacionados à Amazônia. Então, realmente tentando agora ter um retorno monetário, né, por todo esse desmatamento ilegal que está acontecendo. Então, obviamente, parte dessa responsabilidade vem do governo, mas nesses casos foram todos trazidos pelo IBAMA, pelo órgão ambiental brasileiro, tentando essa responsabilização por esses danos climáticos que estão sendo causados por desmatamento ilegal. Então, é uma área que está crescendo muito, assim. Então, tem esse aspecto todo da falta de implementação. O Brasil já teve épocas em que reduziu drasticamente os níveis de desmatamento e, enfim, depois aumentou muito durante o governo Bolsonaro e agora o governo Lula está
em geral, sendo mais bem-sucedido em diminuir novamente esses números, mas acho que tem muito, muito a se fazer ainda, assim. Tem inclusive um outro artigo que eu escrevi, que eu publiquei ano passado, que fala exatamente que esse tipo de caso, que é similar a esse da Corte Internacional, da Corte Europeia, em que se tem esse pedido de que o governo faça mais e aumente o percentual de redução de gases de efeito estufa em que se compromete, né? Que esse tipo de caso pode ser trazido no Brasil também, porque o Brasil tem capacidade, ele já mostrou que tem capacidade de reduzir grande parte dos números muito altos que o Brasil tem de gás de efeito estufa realmente por causa do desmatamento, as leis estão aí, já existem. Então, realmente, é só uma questão de implementação. Este foi mais um episódio do Azul, o podcast da secção do Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Já sabe, se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões de temas e entrevistas, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. O Público é o único jornal em Portugal com uma secção inteiramente dedicada à crise climática e sustentabilidade. O Azul tem como parceiros a Fundação Carlos Gulbenkian, o projeto Biopolis, a Lipor e a Sociedade Ponto Verde. Mas para manter a sua fonte de informação de acesso livre sobre clima e ambiente, também precisamos de si. Não deixe de assinar o Público. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O Público fica no ouvido.